Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com uma técnica de desenho que dá profundidade ao desenho. É a perspectiva. A perspectiva é a arte de representar a tridimensionalidade num plano bidimensional. Em outras palavras, é fazer com que o desenho tenha aquela aparência de profundidade, de que está próximo, do que está longe, vai se desaparecendo conforme vai ficando mais distante do observador. Hoje vamos usar uma perspectiva que é a mais usual, que é a de dois pontos de fuga. Então vamos à perspectiva com dois pontos de fuga. Muito bem. Para começar, vamos traçar aquela principal linha que é a que vai definir o olho do observador. Ou seja, a partir do momento que o nosso olhar está aqui em cima, tudo que estiver abaixo dessa linha a gente vê a parte de cima. E todo desenho que nós fizermos em que ele estiver acima desta linha, nós vamos ver abaixo, ou seja, a gente não vê o topo do que aparece na parte de cima do objeto, tá certo? Então isto corresponde à linha dos olhos. Então vamos imaginar, eu estou olhando aqui, se eu venho para cá, então os objetos ficarão maiores, tá certo? Eu não posso ver a parte de cima. Se o meu olhar estiver aqui, aí eu estou acima, então eu estou vendo a parte de cima dos objetos, ok? Então só para diferenciar uma coisa das outras e mostrar a importância que tem esta linha, ok? Agora como nós vamos fazer uma perspectiva cônica com dois pontos de fuga, nós vamos escolher aqui aleatoriamente os lugares, os pontos, né, os lugares onde eles vão ficar. E importante, quanto mais próximos esses dois pontos estiverem, mais forçada será a perspectiva. E quanto mais afastado, mais natural será a perspectiva. A gente não vê forçar tanto o desenho dos objetos. Então, nós vamos colocar um ponto aqui. Eu vou traçar um risco para a gente poder localizar no cruzamento. E o outro nós podemos colocar deste lado, não é? Um cruzamento que é mais fácil a gente encontrar aonde está o ponto. Então o ponto é no cruzamento destas duas linhas, certo? Muito bom. Então, para fazermos a nossa figura, o que nós temos que fazer é só determinar agora o ângulo. Então, eu não vou fazer uma coisa, dividir ao meio para fazer uma coisa muito simétrica. Então eu vou puxar para um dos lados, vou puxar para este lado, em que nesta extensão estará a figura que nós vamos desenhar, né? Então, no caso aqui, uma rua. Vamos imaginar uma rua com construções. Então, esta linha vamos fazer fraquinha. Aliás, se eu fizer muito fraco, não dá para enxergar. Então, imagine que todas essas linhas deverão ser feitas bem fraquinhas, tá certo? Depois a gente reforça mais um pouco para construir apenas o que corresponder ao desenho propriamente dito. E o outro lado, nós escolhemos aonde é o ponto de cruzamento desta linha. E é aí o nosso referencial para podermos traçar a nossa figura, ok? Então, traçando de lá para cá, eu já encontrei, olha, este é o ponto de cruzamento. Então, é a partir daí que nós vamos construir a nossa figura. Então, primeiro ponto, vamos começar com um prédio aqui na vertical. Evidentemente que esta é uma construção artística, então nós não vamos usar instrumentos de medição. Eu estou usando a régua nesse momento só para facilitar o entendimento de onde as linhas estão vindo, ok? É mais para isso. Então vamos lá. Fraquinho, a primeiro ponto. Ou seja, aqui é uma quina, onde o prédio vai ser construído. E aí eu determino a largura, tá certo? Vamos determinar então uma largura aproximadamente aqui, acho que já estaria bem. E aí nós traçamos uma largura para um lado e agora para o outro lado também vamos determinar uma distância. Então eu vou colocar a régua em pé aqui e aí a gente traça. Não vou fazer um prédio quadrado para que não fique monótono, né? Simetria demais às vezes também não é legal. Então aqui
é a largura do primeiro prédio que nós vamos fazer. Ou seja, o que está na frente cobre o que estaria atrás, que seriam essas linhas. Então, para efeito de visualização, vamos eliminar então, tirar um pouquinho da força que tem essa linha para ela não atrapalhar a construção do desenho em si. Esta é a primeira parte, é o referencial. Agora vamos determinar então uma primeira altura para a nossa construção. Então eu vou fazer alguma coisa aqui embaixo, tá certo? Então este é o ponto que eu vou traçar, e aí a gente sabe que perspectiva com dois pontos de fuga significa que eu tenho um de um lado e o outro do outro. Então as linhas que vão dar profundidade, importante, são linhas de profundidade, que vão dar a ilusão de profundidade. O que está de um lado, no caso do esquerdo, né, o que é visto desse lado esquerdo, vão todas convergir para o ponto que está do lado esquerdo. E a partir do momento que eu traço uma primeira linha, eu já encontrei as outras, não é? Porque aqui já é o ponto de cruzamento. Então é daqui até o ponto de cruzamento, você vai fazer as outras, já tem a medida de construção. Então aqui, que seria, né, até lá. Eu vou parar aqui para evitar excessos de linhas. Então aqui eu tenho os primeiros pontos. A partir da primeira linha que eu tracei, eu já tenho os outros pontos. Então fiz determinei um ponto para traçar as outras. Agora o restante eu já tenho aqui nos cruzamentos. Então o que vai para este lado, ou seja, o que está nessa parede do lado esquerdo, essa parede, paralelo a essa parede, estaria essa outra parede que está invisível. Então ela vem para a esquerda. Então é só colocar esse ponto. Como eu não sei aonde vai terminar ainda, então eu vou fazer devagarinho, fraquinho, não é? Depois eu fortaleço essa linha. E o outro ponto, não é? Eu vim pegar aqui que eu já tenho o referencial e aí, olha, já sei aonde encontrou. Então aqui está o cruzamento, não é? A medida dessa minha figura. Aqui está. Esta é a medida para, se fosse um prédio transparente, o que eu faria? Eu iria traçar essa linha, não é? Para que ele pudesse ser construído transparente, não é? E poder ser visto, né, todas as suas paredes por trás. Mas não é o caso, eu vou deixar só fraquinho para a gente saber que está aí. Então, primeiro ponto foi esse, ok? Vamos imaginar, já que nós estamos criando coisas, que dentro desse ponto, então, ó, eu vou eliminar um pouquinho para evitar os excessos aqui, tá certo? Então, vamos imaginar que aqui nós vamos fazer uma coluna, né? E vai subir que vai apoiar em uma outra, ok? Então vamos lá. Para fazer isso, a gente pode partir de uma forma geométrica. Então eu vou determinar a primeira medida, vou fazer fraquinho, aí eu vou determinar a largura que eu acredito que pode ser por aqui. Algumas medidas a gente usa a intuição para construir, tá certo? Então estaria aqui. Aí as outras medidas, eu fiz essa medida de um lado, de uma parede e do outro. Agora vamos desse outro lado, medida de largura aqui e a outra medida do outro lado. Então é só imaginar aqui aonde ela estaria, tá certo? E aí eu vou e traço essa medida. Eu estou encontrando, na verdade, eu vou encontrar o meio dessa peça, né? E o outro estaria por aqui. Então eu venho e sempre num ponto de fuga, encontrei aqui o cruzamento, agora eu posso fortalecer, olha só, vamos fortalecer aqui os pontos, que já sabemos aonde eles estão. As outras medidas é mais fácil depois a gente eliminar, apagar os excessos para não ter muitos riscos. Eu acho que assim já dá até para enxergar. Se eu quisesse fazer isso daqui como sendo uma parede e oco, bastava eu prolongar, olha, essa parte aqui já estaria dando a ideia de ter algo profundo. Não é o caso ainda, tá? Nós vamos imaginar que daqui vai subir uma coluna, né? Uma área bem forte, tá certo? Olha aqui, estamos fazendo uma de um lado e do outro, para podermos construir o restante das nossas peças. Então eu vou imaginar que o término dessa figura aqui, ó, essa parte, vai ser, vou até fazer essa outra
figura aqui, ó. Ou melhor, podemos até, aqui é melhor fazer essa figura que fica mais fácil. Então, para isso, para não dificultar, eu vou eliminando aquelas que não são necessárias, tá? Então nós vamos traçar o que faz parte dessa figura visível. Aqui eu subi, aqui eu vou subir uma e aqui eu subi. Essa, como está escondida, nem precisa ser feita agora. Eu vou usar aqui um referencial da outra medida para que o paralelo possa aparecer melhor. Então daqui estaria, ó, a figura. Então vou imaginar, eu fiz essa central para poder ter ideia de medida, né, de altura. Então eu vou imaginar que por aqui é onde estaria terminando, não é, essa coluna. Então, como ela termina ali, eu preciso saber aonde ela vai do outro lado. Então é só fazer isso aqui, ó, ligar num outro ponto, ó, termino aqui que já foi, não é? E a outra eu faço do mesmo jeito. Venho e finaliza aqui. Então ela terminou desse ponto aqui. Se eu desejasse fazer o que nós vamos no caso fazer como se fosse uma coluna redonda, depois a gente vem e arredonda aqui e arredonda ali, se caso aparecer. Então muito bom. Então eu fiz este cubo apoiado aqui. Agora eu vou fazer um igual a esse em cima. Ok? E para isto nós vamos aproveitar esta medida que é dessa parte de baixo que vai ser igual, e aí nós vamos dar uma tolerância igual a essa nós fizemos, e aqui nós vamos traçar, ok? Nós vamos traçar, agora vamos imaginar que nós estamos mexendo nesta, tá? Nessa daqui, ou seja, estas que fizemos como guia, eu vou até diminuir um pouquinho para não atrapalhar, elas desaparecem, então são essas aqui, ó. Então o que que você faz? De um lado, ponto de fuga, traçou. A outra, a mesma coisa. Tem ponto de fuga, coloca e aí traça até onde vão se encontrar, que é aqui, ó. O desenho está aqui, então se encontrou ali. Já encontrei um ponto, então é só puxar aqui, ó, por trás. E eu vou parar aqui, porque encontrou uma coluna que é opaca, então não dá para ver. Esse outro ponto eu nem preciso traçar, por quê? Porque vai estar fora da medida, que é aquela que nós estamos vendo aqui. O outro ponto que nós já temos como referência para traçar. Então eu venho e o encontro entre essas duas estaria por aqui, na invisível, por causa dessa coluna. Então o que nós vamos fazer? Como a ideia é fazer isso arredondado, então a gente pode fazer o seguinte, ó, aqui, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Então, esta é a parte que vai ficar. Esta é uma maneira. Outras pessoas iriam fazer da seguinte maneira. Continuaria esse quadrado e aí faria por dentro, que seria na verdade o mais adequado aqui, ó. Porque como não está totalmente redondo, porque nós aumentamos este lado, então alguns fariam assim para determinar. Mas como eu quero aproveitar estas linhas e é um trabalho mais, uma perspectiva artística e não técnica, então eu vou aproveitar, já que nós estamos traçando esse, e usar como referência para, aí no lugar de ir por dentro, vai por fora, aqui, ó. Então faz o arredondado, tá certo? O arredondado, e depois a gente reforça esses lados, e ao passo que reforça, tudo que tiver aqui dentro vai ser, olha só, nós vamos eliminar depois, não ficar, para que a gente perceba que um está apoiado, né, por isso aqui, ele está unindo os dois. Muito bom, então vamos continuar aqui com a nossa figura. Essa nossa construção, ela vai até, vamos imaginar ela até aqui em cima, tá certo? Então vamos lá. Aqui está o ponto de fuga. Podemos aproveitar que nós estamos aqui e já vamos traçar uma espessura para este teto. Então aqui, tá bom? Uma espessura lá. E aí para este lado, né, nós vamos para o outro ponto de fuga. Aqui vai, terminou. E aqui vai, termina ali.
E aqui, se eu quisesse deixar isso um teto transparente com colunas, eu iria construir o restante. Mas como neste caso eu vou deixar uma parte aberta e aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que de um lado, vamos colocar aproximadamente por aqui, ó, mais baixinho. Vamos imaginar que isso aqui é uma parte aberta. Porque afinal de contas, no desenho a gente tem que colocar detalhes, senão vai ficar uma construção muito muito simples demais, né? Muito minimalista. Aí eu fiz aquele lado, agora eu vou colocar o teto que aparece. O teto está aparecendo, não é? O teto, a parte de cima está aparecendo. Mas aí a gente também pode fazer o seguinte. Vamos colocar um pouquinho para o lado. Olha só, eu acho que fica interessante se a gente fizer um pouquinho para um lado, ó, para aqui na metade. Para saber o outro lado da metade, a gente pode usar como referencial. Não vai aparecer, evidentemente, né, porque está escondido, então não adianta nem traçar neste momento. Mas podemos traçar para cima ou para uma diagonal, se assim o desejar. Vamos colocar para cima, mas sim, não complicar tanto assim, não é? A gente pode colocar aqui, ó, para lá, tá certo? E essa parte aqui já vai ter uma espessura também, porque essas paredes precisam ter uma espessura. Então, aqui está a espessura da parede, olha aí. Já vamos marcar a espessura dela. Acho que essa espessura de parede está muito bom. Muito bom. Então essa espessura que apoia aqui está ok. Essa medida viria, né? Vamos imaginar agora, vamos descobrir aonde estaria essa parede do outro lado. Para fazer isso a gente vem, traça daqui e para o outro lado, e aonde encontrar o ponto será o nosso espaço de parede, ou seja, aqui, ó. Aqui está o nosso pedacinho de parede que aparece. Então, nossa parede vem daqui, desse pedacinho que está aqui, ó. E aqui. Pronto, agora eu posso reforçar mais, reforça, o que é interessante reforçar. Olha aqui, e esse pedacinho evidentemente vem, né, porque veio para cá, fez um dente e agora sim, continua do dente para o outro lado. Então apareceu um pedacinho do final dessa cobertura que nós vimos. E já que apareceu esse pedacinho final, essa parte, vamos ver se vai aparecer. Ah, não vai aparecer, porque ficou coberta ali atrás. Mas, olha só, vai aparecer um pedacinho do teto aqui, ó. Desse teto. Apareceu um pouquinho dele. Então, olha, nós já fizemos isso, né? Então, para enxergar melhor, ó, só limpar um pouquinho isso aqui, a gente já consegue enxergar como se fosse uma varanda, né, alguma coisa. E esse, uma coluna de sustentação forte, que poderia ser um elevador ou alguma coisa desse tipo. Muito bom. Agora, vamos construir aqui o detalhe, alguns detalhes da fachada. Então, primeira coisa, vamos colocar uma testeira, um avanço, porque de repente podemos encontrar pessoas que precisam se abrigar. Então vamos determinar aqui uma altura. Depois que eu determinei uma altura, agora vamos ver a profundidade, tá certo? Qual seria a profundidade, ou seja, o comprimento, assim, indo para frente dessa testeira. Então eu venho aqui eu já tenho um ponto, venho para cá e vamos traçar. Aumentou. Agora, quanto é esse tamanho? É só você determinar. Você determina e aí depois que você encontrou uma medida, é só vir aqui e marcar ela de um lado. Já que estamos desse lado, podemos marcar a espessura dessa paredezinha da testeira, né? Dessa cobertura aqui, ó. Já marcamos do outro lado. E aí vem a linha vertical, aqui vertical para unir,
e do outro lado fecha com a mesma espessura. Olha só. Muito bem. Então fechou aqui uma espessura. Agora vamos imaginar que nesta frente, aqui no meio, aqui, ó, vamos imaginar aqui o meio, tem uma coluna, bem no meio aqui. Então vamos colocar ela aqui, ó. Ela vem, vamos imaginar uma divisão, na verdade, né? Vamos imaginar que nós temos uma divisão aqui, tá certo? De uma parede aqui na frente, e essa divisão tem a profundidade. Então as linhas de fuga, que são essas aqui, ó, essas são as linhas de fuga e esse é o ponto de fuga. Então a gente vem um pouco para trás, tá certo? E aqui a gente pode, vamos imaginar que tem aqui também uma parede, não é? Uma parede, aqui tem que ter a outra também parede para sustentar aqui. Pronto, a parede está aí. Então, a partir do momento que nós vamos definir qual é a profundidade, é sim, você determina, você marca, eu quero aqui, 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 onde você quiser, você já marca essa medida, não é? Então, vem aqui, vamos marcar que ela vai terminar aqui mesmo, por aqui, ó. Então, vamos lá, e aí já determinamos aqui onde terminou a profundidade. E aí é só levantar a parede, levantamos a parede, vamos levantar essa parede. Deixa eu colocar assim para visualizar, grosso modo, a parte vertical. Então, olha só, colocamos uma parede aqui. Ah, mas se eu pus uma parede aqui, então aqui também tem que ter uma profundidade. Muito bem, então vamos marcar uma profundidade aqui também. Aí nós vamos determinar, vai ser a mesma profundidade dessa, isso aqui vai ser um corredor mais longo. O que a gente quer fazer? Vamos determinar que é da mesma medida, como se tivesse uma porta aí. Mesmo que essa porta esteja fechada, não tem problema. Vamos imaginar da mesma medida, então seria isso aqui, ó. E aqui é só levantar onde teve o cruzamento. No cruzamento, vamos levantar aqui, ó. E aí nós temos essa parte da parede. Tranquilo, fácil até aí. Então, para ficar claro, vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos imaginar que eu vou fazer aqui uma paredezinha que avança, que ela está dentro dos limites da perspectiva. Então, tem uma aqui. E essa vai ser a largura. Então, a partir do momento que eu tracei uma, então eu já vou traçar para onde ela vem, ponto de fuga, e aí a gente avança com ela. Ponto de fuga aqui, avança o quanto vamos, né, para frente. Aqui a mesma coisa. Então, traçou, olha, e agora o quanto ela avança, o quanto eu quero que ela cabe. Pronto, é só determinar aqui, ó. Posso determinar assim, ou posso até vamos fazer um chanfradinho se quiser, ó. Podemos até aproveitar, aliás, vamos fazer ao contrário, porque os pedestres passam embaixo, e aí a gente vai traçar aqui assim, ó, pronto, para que essa régua um pouquinho maior, ela alcança o ponto de fuga lá. Esse pedacinho ficou faltando, tá aí. Determinei o tamanho, agora eu só preciso determinar a largura, ou seja, nesse caso aqui é a profundidade para lá, e profundidade também que avançou um pouquinho, vem para cá. E eu só preciso agora traçar essa espessura na diagonal, acompanhando a curva. Aonde eu encontrei a medida, eu traço para o outro lado. E aí eu tenho, olha aí, um detalhezinho na minha construção, tranquilo, fácil de ser feito. Se eu quiser aqui, eu posso fazer como se tivéssemos um chanfrado, então. Então, como é que a gente faz isso? Vamos imaginar que nesse prédio eu tenho aqui, ó, uma parte que vem, que desce aqui, e tá aqui, ó. E ela não vem até embaixo, ela vai terminar aqui. Aqui, dividir em 3 aqui, nesse ponto. Se terminou ali, eu traço, só marcar, ó.
Muito bom. E aí, ela também, para que mostre que tem um dente aqui, ela avança um pouquinho. Ela vem até perto. Aqui, ó. Aí eu traço do outro lado a mesma coisa. Ó. E o limite eu determino aqui, ó, pelo outro lado. Tá aqui, ó. Pronto. Se eu quero deixar que isso aqui seja um chanfrado, eu só preciso agora fazer isso aqui, ó, unir esses dois pontos. Pronto. Porque essa linha ela para aqui, olha só. Então eu vou ter este, só para mostrar o chanfradinho que vai surgindo, que vai aparecendo aí. Tranquilão, facílimo demais. Agora vamos colocar uma rua aqui, uma calçada e depois uma rua. Então essa nossa calçada, ela vem até aqui, ó. E a outra calçada, vamos determinar até onde ela vai. Então ela vai estar aqui, vamos colocar mais ou menos medidas próximas, né? Para não ficar tão fora. E aí, ó. Pronto, determina. Vamos fazer a espessura do meio-fio aqui, ó. Vamos fazer um pouco mais alto para que a gente enxergue com mais facilidade, tá bom? Então eu vou fazer mais forte, ó. Mais altinho aqui. E esse daqui, ó. Aqui seria o ponto, né? Então aqui terminou. Agora vamos imaginar que deste lado, de um destes lados, vamos imaginar esse lado aqui, ó, é uma garagem, tá? E aqui uma porta de correio estaria. Então vamos deixar essa guia rebaixada. E onde nós vamos marcar esse limite? É só fazer isso aqui, ó. Marcou deste ponto. Já temos o outro, já podemos marcar aqui o outro ponto. E fechou aqui, ó. Fechou aqui. Aonde fechou esse ponto aqui, é só fazer isso aqui, ó, para dar a inclinação que está rebaixado. Pronto, daqui para lá. Isso. E esse lado, evidentemente, vai desaparecer. Só vai ficar isto. Esse do fininho aqui também depois será eliminado. Tá bom? Olha só. Então eu tenho já esse daqui que passou, não precisa porque é exagero, né? E outra coisa que a gente pode fazer, se for sendo uma rua, um lugar assim, normalmente não existe, né? Esses bicos são muito acentuados, né? Então o que a gente faz? A gente dá uma arredondada. Então você pode arredondar direto à mão, com passo, um gabarito que você quiser. Mas como aqui é mais artístico, então vamos imaginar, ó. Fiz isso no primeiro. Agora eu também vou fazer no segundo. Então ele vem a mesma coisa. Vem, ó. Faz a curva. E depois a gente tira os excessos. Nós vamos passar um mais forte depois para ver que só vai ficar o que interessa na construção do desenho. Aí está a base das construções que nós estamos fazendo. Vamos continuar vamos fazer um murinho aqui, depois a gente avança. Vamos imaginar que aqui atrás tem uma muretinha. Então vamos dar a altura dela, tá certo? Vamos imaginar essa altura aqui, ó. Vem, termina aqui. E já que está aqui, vamos colocar uma espessura nessa muretinha aqui, ó. Uma espessura, muito bom. Então ela vai terminar, vamos imaginar aqui, ó. Então é só traçar a altura aqui, ó, o limite. Eu vou colocar menor aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Pronto. Esse daqui não precisa tanto. Esse ponto tá bom. Aí, já que eu marquei
a medida deste lado para cá é onde vai estar a outra muretinha, e aqui a profundidade, o relevo da muretinha também vai aparecer aqui. E se eu quiser colocar, como eu fiz aqui, ó, uma divisão neste muro, olha só, essa divisão do muro vai ser igual a essa, a mesma divisão. Então o que que eu faço? Eu traço aqui, essa aí é a parte do chão, né? E aqui já temos o chão, olha, o ponto de referência do chão, esse aqui, ó. Então aqui seria aqui, ó, o ponto de referência do chão. Então este é só subir agora aqui, ó, ele vai subir, que seria uma muretinha aqui, e depois viria para a altura que eu desejo, que é essa altura aqui, ó. É onde está o limite. O ponto aqui é a referência de altura. Aqui seria outro pedacinho que aparece. Então ali já tem uma muretinha. Muito bom. Vamos fazer então agora uma outra construção do lado de cá, para que a gente assimile bem a ideia da perspectiva de 2 pontos. Então eu vou fazer uma construção mais ou menos por aqui. Vamos levantar então ela por aqui, ó. Aqui tá bom. E de largura, acho que aqui tá bom. Uma construção por aqui, ó. Ok, aqui tá ótimo. Entre um e outro, eu acho que, vamos imaginar que tem um terreno vazio, mas esse terreno precisa ter uma mureta, um muro. Então vamos colocar um muro aqui, ó. Muito bem. Feito esse muro, vamos dar a espessura desse muro, que é pouquinho, mas tem, ó. Aqui um pouquinho, e aonde estiver é só pronto. Esta é a espessura. E o terreno, será que vai aparecer a parte do chão? Um pouquinho vai, olha, ele vem para aqui, vem neste ponto aqui, ó, para cá, e quando chega aqui ele aparece esse pedacinho. E essa altura, vamos imaginar que nós temos aqui, vamos diminuir um pouco essa altura, vamos colocar aqui uma altura, aqui tá bom, um pedacinho só tá bom aqui. E aí a parte da frente, vamos ver aqui a parte da frente, aonde vai? Aqui está a parte da frente. Essa partezinha que nós paramos, dá para ver um pedacinho, porque está abaixo da linha do horizonte. Então vamos marcar ela do outro lado agora. Olha só, marcou do outro lado, fez do quê? Agora é só levantar, né? Levantar. Se fosse uma de 3 pontos de fuga, nós teríamos que ir com esta medida para outro lugar, para o ponto de fuga, exatamente. Então eu levantei e aí vamos colocar a altura dela aqui, ó. Esta é a altura para um lado, e agora determinamos que tem uma profundidade deste outro lado. Parou não, aqui não é nada, então vai até onde a gente quiser, porque aqui, ó, lembra, aqui a gente está deixando um vazio, né, ó. Então essa construção ela pode avançar mais um pouco, né? Então, aqui também a parte de cima, mesma coisa, ela vem, e aí vamos determinar onde ela vai, bem profundo, ou ela pode parar por aqui. Acho que pode parar por aqui. Então, se parou aqui, já temos que determinar o final dela por trás. Olha aqui, onde tem esse cruzamento. Aqui está mais uma construçãozinha do lado, simples, não é? E aí vamos fazer então uma porta no meio aqui, ó. Uma porta aqui no meio. Levantou. A altura dela a gente pode determinar aqui assim, ó. E em cima podemos deixar como se tivesse
um letreiro, né? Alguma coisa em relevo. Como seria isso? Avançando um pouquinho só aqui, ó. Ela avança só um pouquinho. Só um pouquinho. Essa régua tá pequena, vamos... seria mais ou menos, seria aqui, né? Então aqui, ó, só um pouquinho. Avançou aqui. Aí eu venho e determinei que é pouquinho, então aqui está, só um pouquinho aqui. Já dou a espessura para cá e já traço novamente. E determinei aqui. Agora é só traçar do outro lado. Temos aqui uma espessura de profundidade, olha só, né? E parou aqui, ó, para que não avance tanto, para a gente entender bem aqui a ideia das paredes. Então subiu, aonde tem o cruzamento é só subir aqui, ó. Podemos aproveitar e fazer um rebaixado. Onde estaria esse rebaixado? Para lá, para cá? Fácil. Vai até o ponto de fuga e puxa. Aqui é o limite e depois vem reto. Esse é o limite, tá vendo aqui, ó? O limite para onde estaria a guia rebaixada. Seria esse e seria esse. E entre essa inclinaçãozinha nós temos a parte da guia rebaixada aqui, fácil para podermos construir livremente esse nosso espaço. Vamos fazer janelas, e aí você determina o que mais você quer construir, fazer, para que o seu desenho saia de acordo com o que deseja, com o que você realmente quer. Vamos então aproveitar para fortalecer, agora deixar estas linhas só o que interessa para a gente vai marcar. O resto vamos deixar para lá. Então vamos começar de cima para baixo, com as linhas que dão a profundidade. Então essa faz parte do desenho. Esta outra faz parte do desenho. Depois, aqui, vamos traçar todas as que estiverem deste lado, que eu acho aqui, ó, que acho que vai mais rápido, inclusive. E se for o caso, a gente dá uma acelerada, porque o principal que era para entender, nós já fizemos. Agora é questão de só fazer o traçado do que interessa aqui, com relação ao desenho propriamente dito. Para a gente enxergar melhor ainda, vamos imaginar que está batendo uma luz deste lado e essa luz vai fazer sombra deste lado ela vai fazer sombra deste lado
Assim a gente enxerga um pouco mais a construção, né, sólida. Só uma manchinha já é suficiente. Então, o que estiver neste lado, nesta parede, olha aqui, ó. Nesta parede, nesta, aqui, então corresponde à área contrária à luz. Aqui nesta parte redonda, o que acontece é que vai ter um degradê. E o degradê ele vai um pouquinho lá para trás e depois vem para clareando aqui no meio. Então nós temos a área clara deste lado aqui na frente e do outro lado, e aqui seria a parte que estaria um pouco mais na sombra, aqui também. Agora, para ficar mais fácil, poderíamos até escurecer mais essa parte aqui, ó, que seria uma parte também mais escura, né? Mas ó, ela viria até esse ponto aqui, ó. Tudo que estivesse embaixo também teria um pouquinho, e só que a gente só vai ver o que está embaixo porque está acima da linha do horizonte. Estas guias a gente já pode até, olha, eliminar para enxergar melhor a construção que foi feita. E aí a gente visualiza com muito mais facilidade esse traçado usando a perspectiva de 2 pontos de fuga. Aqui está prontinho, muito fácil seguir. A única questão é prestar mais atenção aonde vai ser traçado, e aí o restante sai com muito mais facilidade. Se fôssemos fazer uma perspectiva de 3 pontos, seria algo assim. Nós iríamos traçar a linha do horizonte, ponto de fuga de um lado e do outro, e vamos escolher um dos lados. Se nós ficarmos embaixo para ver o prédio por cima, vamos traçar o ponto de fuga em cima. Se estivermos em cima e queremos ver como se fosse uma cidade vista por cima, o outro ponto de fuga tem que ser embaixo. Vamos imaginar que nós estamos em pé olhando para cima, então o prédio vai ficando menor. Então o ponto de fuga, vamos imaginar ele aqui em cima. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer então uma construção, tá certo? Eu vou ligar este ponto, aqui vai ser o meu eixo. Então eu vou traçar aqui, ó, e meu prédio. Vou dar uma largura aqui e uma largura maior desse lado. Eu vou para o ponto de fuga na profundidade de um lado, na profundidade do outro. Para cima, longe, então eu vou para este ponto de fuga, assim, ó. Tá certo? Aí eu determinei que aqui é a altura. Se aqui é a altura, então olha, eu tenho a altura de um prédio aqui e a altura do outro prédio aqui. Então meu prédio ficaria assim, com uma perspectiva de 3 pontos de fuga. E a partir daí eu vou traçando tudo que eu desejar. Então vamos imaginar que aqui eu tenho uma testeira como eu fiz ali. Então ela tem aqui, ó, desse ponto, tá certo?
desse ponto, e aí eu tenho a largura dela. A profundidade, ao outro lado, vem para cá, este vem para cá. Então, imaginando que tem um certo relevo, olha aqui, ó, seria isso aqui, ó. Vamos fazer uma sombrinha para enxergarmos melhor. Uma janela vista deste lado, vista aqui em cima, ó, vamos imaginar aqui, ó, um ponto de fuga, tá certo? Vai para lá, vai para cá e esse daqui. Então vamos enxergar a parte de cima. A parte aqui de baixo fica escondida. Então eu vou ter, né? E assim é o traçado de uma, vamos imaginar aqui uma torre. Então fechou, fechou. Vamos imaginar que essa torre vem, ó, daqui, vem daqui, vem daqui. É só puxar daqui, ó. Puxar daqui, ó. Puxa daqui. E aí você continua com... Olha só como é que vai ficar. Isto. Esta é a construção que fica. Isto foi apenas guia para a gente levantar essa, e aí vamos levantando mais para fazermos o que tivermos que fazer. Então este é o traçado para uma perspectiva de 3 pontos de fuga. Então o outro ponto fica em cima ou embaixo, você escolhe. Mas a de 2 é a mais utilizada. Essa usa menos porque aqui são ângulos mais especiais, né? Um ponto de vista mais especial para 3 pontos de fuga, 4. Agora, o mais usado, na verdade, é de 1 e de 2 pontos de fuga, como esse que nós estamos vendo aqui, para dar a profundidade, para dar a terceira dimensão no desenho que é bidimensional. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo, uma próxima videoaula. Um grande abraço.